E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O tema de hoje é ecologia, mais um assunto aí de biologia. E antes de começar a videoaula, não se esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Vamos lá! Bom, vamos começar explicando a origem da palavra ecologia. O eco vem do oikos, que significa casa, e logia vem do logos, que significa estudo. Ambas as palavras derivam do grego e seu significado é o estudo da casa. Na ecologia, estudamos as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. É muito importante estudar ecologia, pois ela nos permite entender o funcionamento do nosso planeta. Dentro da ecologia, existem duas linhas dos ecólogos. Por exemplo, aquelas que falam sobre teoria preservacionista, para restringir o acesso humano em determinados locais, como uma reserva ecológica, para impedir os seres humanos a terem acesso àquela região. Enquanto a outra é a teoria conservacionista, a fim de conciliar o ser humano com a natureza. Por exemplo, não seria necessário impedir o acesso humano em determinado local, mas sim podendo fazer parte da natureza e sendo essencial preservá-la. Dentro da ecologia, existem os níveis de organização, e a unidade fundamental de estudo dentro da ecologia é o organismo. O organismo ele pode ser nós, uma bactéria, um fungo, uma árvore e etc. Bom, quando estudamos ecologia e começamos pelo organismo, o principal estudo é a população. População ela é definida como um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem em uma determinada área em um dado período de tempo. E o que é espécie? São organismos que conseguem reproduzir e gerar descendentes férteis. O terceiro nível de organização estudado em ecologia é a comunidade. Comunidade são as diferentes populações que vivem na mesma região e na mesma época. O quarto nível de organização é o ecossistema. Ecossistema na ecologia é quando consideramos a comunidade mais os fatores abióticos. E o último nível de organização é a biosfera, que é a unidade de todos os ecossistemas da Terra. Agora vamos entender os conceitos importantes, que na verdade é um mini dicionário na ecologia. Começaremos explicando as palavras biocinose ou biota, que é a comunidade, ou seja, são seres vivos que estão presentes no ambiente. Biotopo, ele é a pluviosidade, o pH, a radiação, a iluminação. Resumindo, é tudo aquilo dentro de um ecossistema que não está vivo. Os fatores bióticos é o que é vivo, já os fatores abióticos é o que não é vivo. Bioma é a comunidade estável, onde a gente encontra um clima e uma fitofisionomia. Habitat é onde uma espécie vive. Nicho ecológico é particular. Cada espécie tem um nicho, ou seja, é o comportamento, é com quem a espécie se relaciona, é com quem ela se alimenta, é onde ela dorme, onde ela vive, quanto tempo ela descansa por dia, o quanto ela come, resumindo, é multifatorial. Ecótono é a zona de transmissão entre dois ecossistemas. Biomassa é a matéria orgânica dos seres vivos. Níveis tróficos. Quando você tem uma relação alimentar entre os organismos, você considera os níveis tróficos. Por exemplo, uma planta que está fazendo fotossíntese, ela é a primeira de uma cadeia alimentar. Consequentemente, ela é o primeiro nível trófico. Depois, chegou um herbívoro e se alimentou dela, que no caso, ele vai estar ocupando o segundo nível trófico. Daí, chega um carnívoro e come o herbívoro, então ele ocupará o terceiro nível trófico. Ou seja, cada vez que você passa de um nível para o outro numa cadeia alimentar, você também passa de um nível trófico para o outro. O que estudamos dentro da ecologia? Bom, o que eu passei aqui foi uma introdução. Se você quiser ler, pesquisar e se aprofundar mais no conteúdo, eu vou passar alguns temas que você deve procurar. Primeiro tema: cadeia e teia alimentar, onde temos produtor, consumidor e decompositor. Segundo, pirâmides ecológicas, onde temos pirâmides de número, pirâmides de biomassa e pirâmides de energia. Ciclos biogeoquímicos, interações ou relações ecológicas, dinâmica de populações, sucessão ecológica, biociclos, bioma mundiais e brasileiros, humanidade e ambiente.
Por último, eu vou recomendar 3 assuntos interessantes para quem quiser ler e pesquisar sobre eles. E não é necessário estudá-los, é só um extra. Bom, foi isso. Espero muito ter ajudado vocês. Comenta aí o que você achou da aula e se te ajudou em alguma coisa. E até o próximo vídeo.